Gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Quando a promessa se cumprir, todos saberão que existe um Deus que guarda sua palavra para cumprir, que não é homem para se arrepender. Quando a promessa se cumprir, todos verão o que a cruz queria dizer. Quando a promessa se cumprir, todos verão que achaste graça em mim. Eu espero a promessa, eu confio na promessa. Os meus ossos estão fortes e na terra eu vou entrar. Eu espero a promessa, eu confio na promessa. E mais dia, menos dia, Deus vai se manifestar. Quando a promessa se cumprir, crê nisso, amado. Todos verão o que a cruz queria dizer. Quando a promessa se cumprir, todos verão que achaste graça em mim. Eu espero a promessa, eu confio na promessa. Os meus ossos estão fortes e na terra eu vou entrar. Eu espero a promessa,
creio que magia é menos dia e pode ser hoje. Que Deus vai se manifestar na tua vida. Creia nisso, receba essa palavra em nome de Jesus e adore ao Senhor. Grande bênção, Marquinhos Menezes e Lilian, queridos. Que alegria estarmos prazer aqui. estar aqui mais uma vez. Muito bom, Deus sabe, né, gente de casa? Pois é, você que está aí no seu trabalho, você que está em casa, você que está aí podendo assistir o nosso canal hoje, a Boas Novas, até pela internet, em qualquer lugar. Hoje a gente está aí, www.boasnovas.tv, assistindo ao vivo todo mundo, pelo telefone, pelo iPhone, pelo iPad. E os pads todos da vida. Os pads todos, é verdade. A gente está aí com você hoje para curtir nessa tarde o Espaço Feminino no tema Crescendo em Fé. Por que não começar assim, né? Muito bem, com Marquinhos Menezes e Lilian, com a música Promessa do CD maravilhoso, eu creio. Eu sou suspeito que não tem filho feio, né? Pois é, né? Todo trabalho é como um filho, né? Todo CD. É sim, né, inclusive quando está sendo gerado. Não é? Né? Cuidado. O Nani outro dia falou assim... no meu último CD que eu gravei, peraí, o último eu não morri ainda. Esse foi o último filho. Vai vir mais um aí. Ainda calma nessa hora. O mais novo, né? O mais novo lançamento. Mais recente. É isso mesmo. Hoje, no Espaço Feminino, nós vamos ouvir a trajetória desse casal, desse ministério que esse casal tem vivido, e você está convidado a estar participando desse programa. Estamos ao vivo aqui na Boas Novas, no nosso Espaço Feminino, no tema Crescendo em Fé. Hoje a nossa proposta, o objetivo da gente é, em tudo aqui, viver o nosso crescimento da nossa fé em Deus. Amém. Graças ao Pai por isso. Você está convidado a ficar hoje com a gente pertinho, então é só participar, mandar aí o seu contato, o telefone está aí no vídeo. Você pode, inclusive, assistindo pela internet, ou se você sabe de alguém que pode agora estar aí conectado na internet e assistir em qualquer lugar, convida a pessoa. É www.boasnovas, tudo junto, boasnovas.tv. E aí, clica lá no ao vivo e assiste o programa agora. E também pode assistir todos os outros programas em qualquer horário que você quiser. Mas hoje com a gente eu quero que vocês contem assim, testemunhos, aquilo que Deus está fazendo no trabalho de vocês, se lembrarem o passado, um pouquinho da história do passado e aí projetos para frente. Vamos conversar bastante. Isso é uma honra, um prazer. E ouvi-los bastante hoje também. A honra é toda nossa. Ai, que coisa boa, coisa boa. Olha, o tema do nosso, refletindo daqui a pouquinho da nossa mensagem, é: o que é nascido de Deus vence. Você é nascido do nosso Pai, você nasceu de Deus, portanto você tem aí essa palavra sobre você. Você vence. Vence em todo o tempo, porque tudo que precisava ser feito para você ter essa posição de vencedora já foi feito na cruz, hein? Então, o que é nascido de Deus, vence. Hoje, você vai vencer. É essa palavra que nós vamos estar meditando, refletindo hoje, enchendo o nosso coração dessa verdade, erguendo os nossos olhos para olhar aquilo que o nosso Pai tem para a gente. Você está convidada a comer desse pão. Que tal? Então, participe aí, fique aí em contato. No próximo bloco a gente vai ouvir essa palavra maravilhosa, o que é nascido de Deus vence. Mas você também que está aí fazendo aniversário e está curtindo o nosso espaço hoje, felicidades! No vídeo, o seu presente, que será a nossa palavra de oração e o tema da nossa reflexão. 1 João capítulo 5, versículo 4, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Felicidades! Bom, combinado então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente está aqui. Agora, gente... Eu sou Márcia Costa e no Espaço Feminino de hoje, segunda-feira é dia do nosso crescimento em fé. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa caminhada no dia de hoje. Por isso a reflexão, por isso os louvores, por isso todo esse mover aqui, palavra de oração, para que você esteja aí sustentada nessa verdade de crescimento em fé. Então, nós vamos te dar aí uma outra ferramenta para você estar aí exercendo a sua fé, crescendo em fé. É uma sugestão de leitura, veja. Favor Imerecido é uma espécie de manual da graça que nos ensina a vivenciar a graça e o favor de Jesus de maneira prática em nosso dia a dia. Joseph nos convida a mergulhar na graça e no favor imerecidos que Jesus já conquistou para nós.
No livro, o autor nos ensina como, a partir do entendimento do que representa a aliança da graça, podemos desfrutar os seus privilégios. Em suas próprias palavras, o autor diz: "Você sabe que é importante para Jesus? Saiba com total certeza em seu coração que Jesus o conhece perfeitamente e ainda assim aceita e ama você." Boa leitura. Olha, eu recomendo essa leitura absolutamente. Estava aqui falando com o Marquinhos Menezes e a Lilian, que é grande bênção essa palavra revelada aí através do pastor Joseph Prince. Bom, no nosso crescimento em fé hoje, na nossa reflexão para esse movimento de crescimento em fé em Deus, da nossa fé em Deus, nós hoje vamos conversar com você sobre essa afirmativa: quem é nascido de Deus vence. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, o versículo 17, Paulo, ele diz assim, eu vou ler na versão da NVI, uma versão da Bíblia, uma linguagem mais facilitada, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, olha a condição para vencer o mundo. Se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, por quê? Porque tudo se fez novo. Eis que surgiram coisas novas. Ou seja, essa palavra aí, nova, ela tem a ver com uma palavra grega, kainos, que se refere ao novo, não usado, diferente, recente. Ou seja, é o novo em relação à forma, o novo em relação à natureza, à qualidade. Você, sem Jesus, estava totalmente morto. Eu estava morta, totalmente morta como? Espiritualmente. Quando o Senhor Jesus é crido, quando eu acredito nele, quando ele é recebido como Salvador e Senhor, eu o recebo como Pai, eu recebo como Salvador, eu recebo como Senhor. Isso faz de mim o quê? Uma nova criatura, ou seja, quanto à minha natureza espiritual, agora eu sou nova, totalmente nova, porque o meu espírito nasceu de novo. E isso não sou eu quem digo, é a palavra do próprio Deus que fala. Portanto, todos nós, uma vez que nascemos naturalmente da nossa mãe e do nosso pai, nós somos criaturas do Pai, nós somos criaturas de Deus. E você que ainda não recebeu Jesus como Salvador, não tomou essa decisão vital para que você esteja viva espiritualmente, é hora de você hoje receber essa palavra com fé. E recebendo essa palavra com fé, receber Jesus com fé como seu Salvador e Senhor. Simples assim. E o lindo de tudo isso é que isso nos faz totalmente novas criaturas. Agora, um passado ficou para trás, o novo se faz, porque agora somos nascidas de Deus. No céu não vai abrir, o chão não vai tremer, mas o que existe, o que vai acontecer na sua vida é totalmente novo. Você agora deixa de ser apenas uma criatura de Deus para se tornar filho. Hebreus, no capítulo 11, o versículo 6, o autor diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa acreditar que ele existe. Então, para a gente se tornar filho desse Deus, a gente precisa crer nessa situação, crer nesse status de filho. Como? Através de Jesus. Não é complicado, é simples demais. Não existe religiosidade nessa história, não existe formalismo nessa história, só existe graça de Deus, que é o favor dele, que nos deu essa possibilidade de que se a gente acredita nele, se a gente recebe ele como Salvador e Senhor, a nossa vida espiritual de morta passa para viva, de trevas passa para luz, de obscuridade passa para claridade, clareza, nitidez. Isso é tremendo. Você que aceita, eu digo tremendo no sentido de precioso, sabe? No sentido de grande. E você pode hoje não achar que essa decisão seja vital para a sua vida, mas fique aí, continue ouvindo dessa palavra, sabe? Continue se alimentando, entendendo desse
poderoso amor de Deus por você para te tornar filho, para te dar uma nova posição, a posição de vida, a posição de santo, a posição de nova criação, a posição de salvo. Salvo porque você deixou de estar no lado errado da batalha e agora está no lado certo da batalha, que é no lado daquele que venceu todas as lutas por nós. É por isso que Paulo fala que a gente agora é nova criação, é nova criatura, é novo em natureza, em qualidade. E em João, no capítulo 1 do Novo Testamento, os versículos 12 e 13, diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em Jesus, no seu nome, Deus deu a esses, eu creio, e eu recebi Jesus como Salvador. O que aconteceu comigo? Deus me deu o direito. Não fui eu quem estabeleci esse direito. Quem estabeleceu foi Deus. Ele me deu esse direito de me tornar filha. Você também tem esse direito. Se você é essa pessoa que recebeu Jesus como Salvador e Senhor e acredita nisso, você, por direito de Deus, se tornou filha. Olha que lindo é o versículo 13 também de João capítulo 1, que diz que os quais, essas pessoas que acreditaram, essas pessoas que acreditam, essas pessoas que receberam esse Jesus como Salvador, não uma vez só, mas sempre, a cada momento, a cada dia, a cada hora. Sabe o que acontece com elas? Sabe o que acontece com a gente? Essas pessoas não nasceram de descendência natural. Quando a gente nasce de Deus, nasce espiritualmente, isso não é natural assim, como nessa terra, como as coisas nessa terra são naturais, como essa planta aqui artificial que posso pegar e tocar. Não, esse nascimento, ele não foi da vontade de ninguém, da vontade de uma denominação, da vontade de uma igreja X, de uma igreja Y, da vontade da pessoa A, da pessoa B. Não, você não nasceu da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, de denominação, de igreja alguma. Você nasceu de Deus. Diz a NVI, na Bíblia NVI, na versão NVI, que essas pessoas nasceram de Deus. Que coisa linda, né? Você nasceu de uma vontade divina. Você nasceu de uma vontade que ela não foi a vontade de uma união de um homem ou de uma mulher. Ela foi a vontade de Deus. Muitas pessoas rejeitadas no seu nascimento, não é verdade? Não tem essa história de que, puxa, mamãe não me queria, papai não me queria, papai me abandonou. Não, essas pessoas, esse teu nascimento, eles não têm a ver com esse querer ou não querer humano. O abandono do homem, ela tem a ver com a vontade de Deus. Você que um dia soube que o seu nascimento aqui na terra natural não foi desejado, substitua essa ideia desse nascimento não desejado por um nascimento que foi desejado. Você foi desejada por Deus. Eu fui desejada por Deus. Você pode agora dizer isso? Pode ser que meu pai ou minha mãe não tenham me desejado, não tenham querido, não tenham planejado o meu nascimento, tenham me abandonado, mas eu nasci de Deus. Eu fui desejada por Deus e nasci dele. Então essa verdade é maior, melhor e pode substituir qualquer outra verdade terrena. Você crê nisso? Isso faz sentido para você? Por isso você já começa vencendo. Por isso você já começa aí tendo uma outra perspectiva de vida, uma outra perspectiva para essa vida aqui, que não precisa ter aí o querer do homem, a motivação ou o desejo de qualquer pessoa. Você tem o desejo de Deus na sua vida. A sua existência é desejada por Deus. É plano de Deus. Você foi planejada, você foi desejada, você foi querida por um Deus que quis o teu nascimento. Nascimento que eu estou falando é espiritual. Você compreende? Isso faz sentido para você? Eu quero muito que isso seja assimilado, porque tudo a partir de agora, a partir desse novo nascimento, a partir dessa nova vida em Cristo Jesus, tudo isso para quê? Para que saibamos que quem nos habilitou para esse nascimento já fez tudo por esse nascimento e já venceu tudo por esse nascimento. Jesus. Jesus foi aquele que morreu e já venceu todas as coisas para que nesse nascimento e por conta desse nascimento espiritual, que nos torna salvas, que nos torna filhas, que nos torna santas,
nova criatura, é um novo momento, é uma nova vida, é uma nova posição. Para que tudo isso estivesse ocorrendo, eu não preciso me gabar porque não teve esforço algum da minha parte. Eu não tenho que me gloriar e bater no peito e dizer que sou melhor que alguém e você é pior que eu sou melhor que você. Não, não, não. Eu não tenho esse direito. Como filha, o direito que eu tenho é de me regozijar em um Deus que fez tudo para que eu pudesse ser o que sou. Ele venceu para que eu fosse e me tornasse mais que vencedora. Por Ele. Porque nesse novo nascimento, porque eu nasci da vontade dEle, pelos méritos dEle, pelos esforços dEle, pela própria vida doada dEle, eu só venho a usufruir de algo que Ele já fez por mim. Isso não deixa a gente tranquila? Isso não deixa a gente debaixo de uma segurança e um sustento fantástico, maravilhoso? Eu quero pensar com você que essa é a verdade que você tem que estabelecer hoje no teu coração. Romanos capítulo 8, versículo 37, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele. Você é vencedor? Não, você é mais que vencedora por meio daquele. A forma como eu e você nos tornamos mais que vencedoras não foram por nossos méritos. Isso é muito importante saber, isso é muito importante assimilar, porque senão a gente entra na rota da religiosidade. Faça para ser mais que vencedor. Mas Jesus já fez tudo para que eu não fosse apenas vencedora, mais que vencedora. Então esse é um lugar que você hoje tem que ter consciência espiritual que você ocupa. Olha, quem é nascido de Deus vence porque Cristo já venceu. Em Mateus, no capítulo 12, se você for lá em Mateus, no capítulo 12, você vai ver uma referência feita do livro de Isaías. Mateus, essa citação de Mateus, ele escreveu porque o livro de Mateus foi escrito destinado, você pode ler, eu posso ler, posso me edificar, mas ele foi destinado aos judeus para mostrar que Jesus é o cumprimento de profecias. Por isso que no capítulo 12, versículo 18 até o 21, na referência de Isaías, mostra esse trecho aqui falando de Jesus como cumprimento dessa profecia, porque os judeus estavam todos baseados e sustentando a sua vida na lei. Aí ele fala que Deus, fazendo referência a Jesus como servo, eis o meu servo a quem escolhi, meu amado, em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, ele anunciará a minha justiça às nações, não discutirá, não gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, ou seja, aquela pessoa que está fragilizada, que está por um fio, ele não vai vir para detonar pelo julgamento da lei, pelo favor, pela imposição da lei. Ele não vai apagar o pavio fumegante, ou seja, você que está aí quase entrando naquela rota de quase eu estou para cair, eu estou para perder. Pois é, ele não vem para apagar, ele vem para renovar. E aí o versículo 20, no final do versículo 20 coloca, até que leve a vitória à justiça. Na versão mais comum, que é a versão que todos nós conhecemos, fala sobre até que faça vencedor o juízo. Eu estou fazendo referência ao que Mateus coloca sobre Jesus, falando de Jesus, como aquele que fez o que tinha que fazer, como aquele que venceu e foi o cumprimento, se tornou o cumprimento da própria lei. Por que Jesus venceu todas as exigências da lei por nossa causa? Por quê? Para que ele vencendo, porque ele venceu, eu já sou mais que vencedora, porque eu estou nele. Eu estou em Cristo Jesus. Isso é importante que você saiba, porque ele cumpriu nele mesmo a lei, vencendo aquilo que nós não seríamos capazes de vencer, para que nós nos tornássemos nele aquilo que ele é, nosso vencedor. Então você que está em Cristo, você que é nascido de Deus, você vence porque Jesus já venceu. Colocou isso na tua mente?
Se Satanás agora estiver apontando o dedo para aquilo que você errou de alvo, se Satanás agora estiver fazendo o papel dele, que é de condenação, você agora pode se situar na sua verdade. Eu sou aquilo que Jesus fez por mim. Eu sou vencedor porque ele já venceu toda a condenação que eu deveria viver. E, portanto, eu tenho direito ao pão do perdão, que é o pão dos filhos. E Satanás não tem o direito de colocar o dedo em riste e te acusar. Coloque-se na posição certa agora, em todo o tempo. Na hora da afronta, na hora da dificuldade, na hora do caos. Coloque-se na posição certa, na posição que Jesus Cristo colocou você, vencedora. Isso é importantíssimo na batalha. Pode agora não estar fazendo muito sentido para você, mas deixe essa palavra estar aí ocupando o lugar dela no seu coração. Quem é nascido de Deus vence, porque estamos sustentados, sabe aonde? Em Jesus. Em Mateus, mais uma vez fazendo referência a Mateus, no capítulo 7, versículos 24 em diante, Jesus conta sobre uma casa, duas casas, uma alicerçada na rocha, outra alicerçada na areia. E no finzinho do versículo 25, ele diz que a casa que foi edificada na rocha, e aí ele é a própria rocha. Jesus estava falando dele mesmo. Quando ele fala que a casa sustentada na rocha suportou o caos da ventania, o caos da tempestade, ele explica o porquê que essa casa ficou de pé. Ele fala no versículo 25 de Mateus 7 que essa casa, ela foi edificada no lugar certo, na rocha. Ela não caiu porque os seus alicerces estavam certos, estavam na rocha. Os alicerces da casa estavam na rocha. Minha querida, quando você nasceu de Deus, você foi plantada no lugar certo. Minha querida, essa enfermidade não vai tirar você do seu lugar, que é alicerçada na rocha, que é Jesus, que é a sua saúde, que é a sua vida. Minha querida, deixa eu lhe dizer uma coisa, essa tempestade não vai tirar você do seu sustento, que é Cristo Jesus. A tempestade vem para a casa que está na areia e para a casa que está na rocha, mas a sua casa, você que é nascida de Deus e, portanto, está na rocha, você não vai sucumbir, você não vai ser arrastada pelo caos. Está aí a diferença do filho, aquele que recebeu Jesus como Salvador, e daquele que não recebeu. Aquele que não recebeu, que não acredita em Jesus como seu Salvador, está alicerçado na areia. Você está no lugar certo, minha querida. Você recebeu Jesus, você está sustentada na rocha. Portanto, o seu corpo físico vai ser suprido de toda a saúde que dessa rocha firme você precisa. Você que está sustentada na rocha, todo o equilíbrio, toda a sensatez, todo o ajuste emocional, físico que você precisa, você vai ter, porque você está alicerçada na rocha. Você vai ter entendimento, você vai ter direção, você tem perdão, você tem acolhimento, você não vai naufragar, você não será destruída, você está segura. A tempestade, ela está aí, mas olha só onde você está. Quem é nascido de Deus vence, porque está em alicerce seguro. A tempestade vai passar. Paulo não fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 4, os últimos versículos? A tempestade vai passar. Essa tribulação é leve, momentânea e vai ter peso de glória sobre a tua vida. Eu não estou dizendo isso para demagogia, não, para você ficar mais ou menos alegrezinha, não, estou fazendo isso para que você agora, no momento em que você está vivendo, esteja sustentada nessa palavra, alimente-se disso. Você já sabe disso? Que bom, fortaleça-se ainda mais nisso. Você não sabe disso? Então apegue-se a essa verdade. Essa tempestade não vai me levar. Eu tenho os meus pés sustentados em Jesus, porque eu sou nascido de Deus e essa tempestade não vai me vencer. Quem é nascido de Deus vence, porque a sua capacidade de vencer toda e qualquer situação não está no mundo.
Olha o livro que olha o texto que a gente deu para você de João, no capítulo 5, os versículos 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo, vence o sistema. Vence o que esse sistema diz que é o que é e tem que ser. Olha, as pesquisas dizem que tantas pessoas vão morrer dessa maneira. E as pesquisas dizem que o desemprego vai alcançar tantas pessoas. E é assim que o sistema está sendo guiado pelo dinheiro. E está faltando dinheiro ali. Aí eu fico com medo, porque, peraí, você ouve um rádio nos programas de jornal, nos canais de... quando eu vou daqui para casa, às vezes eu escuto o rádio e as notícias só são de tragédia. Vai isso, vai danificar isso, porque soltar botando uma bomba lá e não está dando certo ali, não está dando certo acolá. E você fica assim, nossa, que sistema é esse? Pois é, mas quem é nascido de Deus vê esse sistema. Não precisa andar na mão desse sistema, porque se esse sistema vai para o caos, você que está em Cristo não vai para o caos. Essa é a sua verdade. No versículo 4 de 1 João 5 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em Deus. Essa fé inabalável em um Deus que me sustenta, em um Deus que me capacita. A minha capacidade, a minha força, a força do sistema, a força com que o sistema age, que é no seu braço, não prospera. Não prospera. As pessoas estão contando com um papel que se chama dinheiro. Não vence, porque ele acaba. As pessoas contam com o resultado de pesquisas para eliminar determinadas doenças. Quem define tudo e quem capacita para tudo dar certo se chama um só: Jesus Cristo. Portanto, a nossa capacidade, nós que nascemos de Deus, vencemos porque a nossa capacidade toda está centrada nele. É por isso que nós não arrancamos os cabelos e não nos desesperamos. É por isso que você agora se nutre, você agora se levanta, você agora sabe para onde vai olhar, porque ele é quem te capacita com um olhar esclarecido, te dizendo: filho, confia em mim, porque eu trabalho por você. Eu trabalho por você, eu estou trabalhando. Você está dormindo, filho? Eu estou trabalhando por você. Você está aqui ouvindo essa palavra, eu estou trabalhando por você. Onde você não pode ir, o teu pai está lá interferindo, definindo em tua causa, a teu favor. Não pelos teus méritos, não pela tua capacidade, porque ele te amou primeiro e ele cuida de você. Você vence porque você tem as costas largas, um Pai todo-poderoso que vai te fazer mais que vencedor. Pode ser que esse sistema diga assim: não venceu, não. Não venceu porque não foram sobre esses critérios. E aí você acha que uma suposta perda é algo que você realmente foi definido como perda, né? Segundo os critérios desse mundo. Mas aí, quando você olha, você enxerga que, opa, essa porta se fechou e isso não significou derrota. Isso não significou que eu perdi. Essa porta se fechou porque o meu pai cuidou de mim e me trouxe livramento, porque era a porta como um laço. Era uma suposta oportunidade que Deus fechou para te proteger, para te guardar, para te livrar. E o que você pensou e o que esse mundo deduziu como perda, como derrota, para você que é nascido de Deus, que não anda segundo os seus méritos e sua capacidade, é ganho, porque o livramento veio de alguém que viu além de você. Esse nosso Deus é fantástico. Esse nosso Deus é fantástico. Esse nosso Salvador pensa em tudo. Fica tranquila. Fica tranquila. Você não vai vencer, não. Você já venceu. Fica tranquila, porque todos os desafios, em todos eles, nós seremos habilitados por um Deus maravilhoso. Ora comigo agora. Ora comigo essa palavra que é Bíblia, essa palavra que é a palavra do nosso Pai. Está aí no vídeo. O que é nascido de Deus, Pai, nós somos nascidos de Ti. A nossa vitória é a nossa fé em Ti, Pai. Oh, aleluia. Eu tenho certeza que agora muitas pessoas estão se rendendo a Ti como Salvador e Senhor e decidindo-se por Ti.
te dizendo: Jesus, Tu és meu Salvador, Tu és meu Senhor, e agora eu estou no lado certo da batalha. Meu nome está escrito no livro da vida e agora eu vou vencer. E agora tudo que eu pensava que era perda, que era desastre, agora vai se tornar bênção na minha vida. Tudo que eu pensei que era fim, agora é começo. Oh, Jesus, eu te agradeço porque o Senhor se revela agora gracioso, nos favorecendo com perdão, com o pão da vida, com a saúde, com o esclarecimento. Tudo porque nós nascemos de Ti, Pai. Graças te damos, Pai. No nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, fala que eu quero te ouvir. Como Samuel, quero acordar de madrugada só pra conversar contigo, ser teu amigo. Como Samuel, eu vou rasgar o céu com minha voz e profetizar. Deus vai responder e sobre a nação adoradores vão reinar. Quero ser uma oferta pra Ti, Senhor. Quero ser um profeta, adorador, e poder ouvir a Tua voz livremente, sem limites, porque entre um profeta e o seu Deus a separação não existe, não existe não. Como Samuel, quero acordar de madrugada só pra conversar contigo, ser teu amigo. Como Samuel, eu vou rasgar o céu com minha voz e profetizar. Deus vai responder e sobre o Brasil adoradores vão reinar. Quero ser uma oferta pra Ti, Senhor. Quero ser um profeta, adorador, e poder ouvir a Tua voz livremente, sem limites, porque entre um profeta e o seu Deus a separação não existe, não existe, não existe não. Onde me enviares eu irei, pra ungir o pastor e o rei. Eu irei pelo caminho adorando. Eu irei, Senhor. Eu irei profetizando. Quero ser uma oferta pra Ti, Senhor. Quero ser um profeta, adorador, e poder ouvir a Tua voz livremente, sem limites, porque entre o profeta e o seu Deus a separação não existe, não existe não. Não existe não. O véu foi rasgado, você tem livre acesso a Deus. Eis-me aqui, Deus, Senhor. Conta comigo e contigo. Deus conta contigo. Deus conta comigo. Eu irei, Senhor. Eu irei, Senhor. Eu irei. Lindo demais, Marquinhos Menezes e Lilian, hoje aqui no Espaço Feminino, profeta adorador.
É uma delícia tê-los aqui. E a gente sabe que, assim, é uma caminhada longa, né? São anos de trabalho aí, de adoração, de conduzir as pessoas em adoração a Cristo Jesus. E como é que foi o surgimento dessa bênção, dessa junção aí dos dois? Bom, nós temos 10 anos de casados, né? Mas de ministério nós devemos ter uns 13, né? 13, 14. Nós começamos cantando junto, fazendo back vocal, né? Eu já cantava um pouquinho antes da Lília. Logo depois a Lília... Nada, ele canta bem. Um pouquinho, só pra, né? Aqui pra não é a entregar. Marqueira da Rema Girê, Banda Rema. É verdade. Bom falar isso. Isso. Fizeram história na música evangélica. Não, essa história é muito relevante ser dita. É verdade, é verdade. Sim. É porque, engraçado que eu e Lília, eu tenho até dificuldade de falar do meu passado pré-Lília, que a gente, depois que a gente começou a cantar juntos, ficou tão intenso a gente cantar juntos, assim, tanto tempo e tal, e vivendo o ministério, que de vez em quando mesmo eu encontro, assim, nos eventos onde eu vou e tal, as pessoas, cara, eu te conheço do Rema Girê, eu te conheço... Aí eu falo, tô velho, né? E realmente, eu comecei muito tempo atrás. Mas é impressionante como que depois que nós começamos a cantar juntos, que nós tivemos realmente uma ideologia profética, os dois, como família e como ministério, como que isso grita de tal forma que, não que o que eu fiz anteriormente não tenha sido precioso para mim, mas é impressionante. Perfeitamente. Sabe o que acontece? É o seguinte, é porque quem vive essa posição de ser novidade, de ter novidade de vida, e ser nova criatura, você está o tempo todo vivendo do novo e não do passado. O passado é relevante, é importante. História, sim, mas você não vive lá de trás, Exatamente. você vive para as coisas novas que vão surgindo. Né? Exatamente. Eu estava outro dia falando com um amigo meu, eu falei assim, olha, se Deus me permitir estar nessa terra mais tempo, né, de Jesus não voltar antes ou não me colher antes, eu quero ser uma pessoa que tem uma certa idade, que não esteja somente olhando para quadros na parede, para troféus e para CDs, LPs, porque eu sou do tempo da LP, do cassete, né? Fita cassete. Sei lá como é que a tecnologia vai estar, se Deus me permitir chegar nesse lugar. Quero dizer, olha, tá vendo aqui? Olha, o que é que eu fiz? Não, eu quero dizer assim, olha, tô sem tempo, porque temos que fazer alguma coisa. Grande bênção. Né? Eu acho que é importante isso. E cada louvor, a gente estava falando no primeiro bloco que o trabalho para os adoradores são filhos, né, gerados, né? São filhos. Como é que é isso na caminhada de vocês? Aquilo que Deus vai colocando e vai sendo ministrado em forma de louvor e música? É como filho mesmo, inclusive, desde a escolha do repertório. A maioria das nossas músicas é composição do Marquinhos. Ou seja, então é um filho mesmo, mais ainda. Sei que os cantores, pegam uma música dali, outra ali, mas não. O nosso CD, as letras são geradas através da nossa história. Sim. Ele compõe as letras, a melodia, eu só dou pitaco. O único pitaco é, amei. Pode botar no repertório. Ele fala em parceria, eu falo assim, minha parte. Gostei. Pode botar. Pois é, mas é importantíssima essa parte. A pessoa você cantar uma coisa que você não gosta, não vale. Pois é, mas a gente nunca compõe para projeto. É engraçado que, pastora, você estava falando sobre fé na palavra que você estava dando agora. Deus trazendo a minha memória, assim, impressionante. Todas as canções que eu canto, elas fazem parte de um momento da vida que eu estou vivendo, de uma colheita que eu preciso colher, de uma perda que tive, de uma expectativa que tenho, de uma revelação, de uma comunicação com Deus, com algo que Deus soprou, né? Então, eu nunca componho, assim, vou compor porque eu tenho que gravar. Não, tem canções, por exemplo, Promessa, que nós gravamos nesse CD, ela tem 4 anos de idade. Eu gravei ela mais de 4 anos, né? Mais de 4 anos de idade. Gravou em compôs em 2007. 2007, eu compus no meu quarto, num momento de devocional, orando ao Senhor e tal. E anos depois, a gente chega o momento de fazer com que isso seja uma verdade. É engraçado que esse CD, desculpa até te interromper, eu estava lembrando que faltavam algumas músicas, aí eu fui lá no caderno antigo dele, fui lá fuçar. Mas essa música aqui, ó, que o meu Redentor lembra? Lembro. Creio que meu Redentor vive. Aí essa música é muito boa, vamos botar músicas, ó, que estavam lá, que não eram para aquela época. Era para essa época. Por isso que... E não por acaso, você falando de fé, o CD, eu creio, todas as canções remetem à fé. Sim.
elas foram compostas, assim, falando fé na crise, fé na alegria, fé na esperança, sabe? Assim, em todos os momentos, a gente vive, como você falou aqui, a gente vive os momentos mais variados possíveis. Mas o que tem que ser o norte de todos esses movimentos, desses momentos, é a nossa fé, né? Sim. E a gente canta isso. E por isso que eu acredito que abençoa tantas vidas, né? E testemunho? Meu Deus, olha... Eu sei que são inúmeros. Olha, são... Mas tem algum assim que vem à mente? Marcantes. Tem um marcante, inclusive, a gente quando canta promessa, a gente conta que foi em relação ao nascimento da minha filha. Que quando eu fiquei grávida, eu tinha feito uma biópsia de colo uterino. Eu peguei os dois resultados juntos, de gravidez e de biópsia. Biópsia. Aí, estava escrito lá que eu estava com uma inflamação muito grave, grau 3. Aí, quando eu falei para a médica que eu estava grávida, ela, sangue frio, estava substituindo minha médica. Ela falou, a gente vai ter que fazer um aborto, porque é melhor tratar do seu útero, porque se você levar essa gravidez adiante, você pode perder o seu útero e não gerar mais filhos. Aí eu, Meu Deus, botou minha filha, meu bebê, não sabia nem o que era. Aqui eu já tinha perdido um, eu havia perdido um primeiro. Falei, se for para eu perder esse neném, vai ser igual ao primeiro. Eu não tiro porque a última palavra na minha vida é de Deus. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E tá aí, minha filha, tá? Inclusive aí, ó, cortando e ouvindo, tá lá com a Neide. Ela tá aqui, 4 anos, e a médica teve que ver com os próprios olhos dela o que o meu Deus é capaz. E eu tenho que abrir um parênteses aqui, já que nós estamos falando até de fé. Numa terça-feira, no dia que a Lília recebeu esse resultado do diagnóstico, eu cheguei em casa, depois de um dia de gravação, enfim e tal. Cheguei lá, a Lília fez um jantar. Eu estranhei porque a gente normalmente não janta, faz um lanche. Não temos a cultura de jantar lá em casa. E Lília fez um jantar e tal. Aí eu fui e falei assim, esqueci alguma coisa. Alguma data comemorativa que eu esqueci. O homem nasceu errado, né? Nós já nascemos errado. Falei, eu esqueci de alguma coisa e tal. Aí ela fez sobremesa e tal. E era uma terça-feira e tal. Eu, caramba, o que... Eu falei, Lília, o que foi? Ela, não. Aí ela me contou. Aí ela falou, tô dando esse jantar porque é pela fé. Eu tô fazendo uma comemoração aqui pela fé, porque eu sei que Deus vai restaurar, Deus vai curar. Ela aí. Ela aí. Vem cá, filha. Tá com vergonha? Tá com vergonha? Tá com vergonha. Ninguém tá, só tá a gente Ninguém aqui, tá tirando, não. Só todo mundo. Essa é a Sofia. Agora, olha só, essa postura de ir e fazer o jantar é uma postura de fé. É uma ação de fé. Agora nós vamos então ouvi-los cantando Debaixo das Tuas Asas, para a gente encerrar esse bloco? Vamos lá. Então, olha só, você está acompanhando Marquinhos Menezes e Lília ao vivo aqui no nosso Espaço Feminino. Senhor, meus olhos estão postos em Ti. Minha vida é oferecer louvores a Ti. E ainda que falte o pão, que me falte o fruto, que me falte o fruto, em Tua presença firme estarei, debaixo de Tuas asas, a esconderijo, a abrigo pra mim, eu sei, pois Tu és o meu refúgio. Último bloco do Espaço Feminino, Marquinhos Menezes e Lília hoje com a gente. Mas o Marquinhos Menezes tem uma grande bênção para contar para vocês. Maravilha. Aproveitando aqui o ensejo, eu lancei uns vídeos gratuitos no YouTube chamado Doses de Ânimo. Tem 3 vídeos lá. Eu queria que você desse uma olhadinha lá. Clicasse Marquinhos Menezes, Doses de Ânimo. São palavras assim rápidas que vão fazer assim, uma diferença muito grande na tua vida. Tem um contexto diferente. Gravei um numa praia, correndo. Gravei outro num cemitério. E gravei um outro num prédio
muito grande. Vou é ver. muito legal. Vai te abençoar, vai te motivar e eu acho que é muito legal. E obrigado pela possibilidade de divulgar aqui. Com certeza. Esses 3 são os primeiros de muitos outros que Deus vai te dar aí. Amém. Bom, a gente encerra assim o espaço feminino. Eu quero agradecer, queridos. Vocês são bênção mesmo. A gente vai ouvir agora do CD Eu Creio, Maior é Jesus. Encerramos a pastora Ludmila assim. Ferbe, essa composição. Até um beijo. Grande para a pastora bênção, Ludmila. grande bênção. Olha, beijo para você, obrigado pela audiência. Paz. Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Só vocês cantem ao Senhor, homens. Deus é maior, mulheres. Todos juntos. Deus é maior. Glória a Deus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá.